Quem era Yasmin? Yasmin, minha caçula, e ela era uma menina muito doce, era muito amorosa, gostava de fazer bolos doces para todas as pessoas e tinha um coração enorme, especialmente com os mais carentes, amava a natureza, era uma menina muito especial. Assim como todas as meninas não são perfeitas, ela também não era. Ela era uma menina de um coração muito grande. E quanto à personalidade, a Yasmin era bem estressadinha, assim. A gente chamava ela até de pistolinha, às vezes, era um dos apelidos dela, por causa dos rompantes dela, por causa do gênio difícil mesmo, né, da impulsividade em si. Amava a natureza, ela amava os bichinhos dela, já teve cachorro, já teve hamster, uma série de animais de estimação, já tentou ter um gato também, não deu muito certo, mas ela gostava muito, era de muitos amigos, uma casa sempre cheia, cheia de amigos, muito feliz. E tinha esse misto aí de personalidade, né, que era o que era uma característica marcante, ela não era uma pessoa sempre tão fácil de lidar o tempo inteiro, embora comigo tenha sido sempre mais doce. A Yasmin representa para mim a maternidade completa, do início da concepção até a morte, do receber até o entregar, do amar até o transcender o amor. Porque agora eu tenho que amar minha filha de outro jeito. Ela morreu, mas o amor que eu sinto por ela não morre. Então ela significa para mim essa eternidade, uma filha eterna. O que levou Yasmin a tirar a vida? A gente sabe que a Yasmin tinha uma depressão e que a depressão foi o fator que tirou a vida da minha filha. Eu falo sempre que a gente perdeu para a depressão. Mas nós não tivemos tempo de concluir um diagnóstico muito específico. Ou seja, nós não tivemos muita a certeza, a noção se havia outra patologia envolvida ou um transtorno de personalidade, como borderline, como a bipolaridade. Não chegamos a um diagnóstico exato. Mas com certeza, sendo ele qual for, a depressão era um fator presente. Quando as pessoas me perguntam se ela deu algum sinal, sim, ela deu. O último sinal, por exemplo, na verdade, o sinal que a gente percebeu foi uma autolesão. Só que nós não achávamos que esse sinal seria de que ela tinha intenção de tirar a própria vida. Achamos apenas que era o sinal que a doença poderia estar voltando, que ela estava voltando. Então, os sinais foram muito discretos, muito mesmo, ao ponto que a gente nem passou pela cabeça perceber. Nem a família percebeu, nem a escola, nem o psicólogo. E ela nem estava em psiquiatra, porque para nós estava tudo muito bem. Nós, como família, ajudamos a nossa filha de todas as formas possíveis. Desde o apoio em casa, o apoio familiar, ficamos bem atentos e levamos ela no psicólogo, no psiquiatra. Colocamos também ela para fazer atividade física, terapia ocupacional, que foi a culinária que ela amou. Ela fazia muitos bolos, muitos doces, aprendeu muito, foi muito prazeroso para ela. E tudo isso fez com que ela saísse do primeiro quadro da depressão. Então, nesse momento, estávamos todos atentos, a gente sempre ficava com ela estava medicada. Esse quadro durou por um ano, depois passou. Mas quando a minha filha partiu, ela já estava há um ano de alta, e nessa segunda vez, a primeira coisa que a gente fez foi procurar uma psicóloga para ela retomar a terapia. Na verdade, não foi nem retomar, ela já estava fazendo online e quis fazer presencial. Não tivemos mais a oportunidade de procurar nem médico, nem outras alternativas, porque nós não sabíamos que ela estava doente. Não sabíamos o grau da doença dela naquele momento. E o que a gente acredita é que se a Yasmin tivesse pedido ajuda, hoje nós teríamos uma história diferente para contar. Quando eu fiquei sabendo que a minha filha, Yasmin, de 15 anos, tinha tirado a própria vida, foi um momento muito difícil. Primeiro foi um tupor, assim, um sentimento estranho, meio que como se não fosse comigo. E aos poucos eu entendi que era comigo, sim. E eu senti uma dor muito profunda, uma dor proporcional ao amor que eu sinto por ela. Depois disso, o sentimento que me marcou muito foi o medo. Eu senti muito medo. Eu senti medo de acordar, eu sentia medo de dormir. Eu sentia medo de não conseguir caminhar sem ela, de não conseguir continuar a vida sem ela. Mas aí vem um pouco da nossa lucidez, logo o amparo da fé. E eu tenho outra filha, eu tenho a Mariana. E a primeira coisa que eu pensei foi: a Mariana perdeu uma irmã, está sofrendo muito por isso e ela não vai perder a mãe. Falei com meu esposo também que ele não perderia a esposa, assim para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus amigos, que eu continuaria, que já bastava ter perdido a Yasmin, que já era muito. E assim nós seguimos, dizendo um para os outros que nós não nos perderíamos. A caminhada tem sido difícil, mas graças a Deus, que tem nos dado muita força, a gente tem seguido.
passa na cabeça de uma pessoa quando ela tem depressão? Então, essa é uma resposta muito complexa, porque passa muita coisa na cabeça da pessoa com depressão. A gente sabe, por exemplo, que a visão dela de mundo é um pouco distorcida e também a visão dela mesma. É sempre a visão mais negativa, um humor mais rebaixado, um pensamento mais pessimista mesmo, mais negativista. E não porque eles queiram, isso é muito importante lembrar, o depressivo não quer ser depressivo, é uma doença, é um transtorno. E o que a gente percebe também é que muitas coisas além dos pensamentos são diferentes. Inclusive, a gente percebe alterações fisiológicas também no organismo desses indivíduos. Então, é um conjunto de coisas que, às vezes, atrapalha a pessoa a se desenvolver e até mesmo a impede de pedir ajuda. Algumas características podem servir de alerta para identificar a depressão. A falta ou excesso de apetite, assim como a falta ou excesso de sono, irritabilidade, cansaço excessivo, aquela pessoa que sempre reclama, que está sempre tudo ruim, não vê graça nas coisas, não vê contentamento, não fala muito sobre o futuro. E uma das que eu acho que vale bem a pena observar é quando a pessoa se isola do ciclo social. Esse isolamento social, ele diz muito, né? Quando a pessoa não quer mais sair com a família, com os amigos. E aí, mais para frente, quando a doença vai evoluindo, ela pode cair o rendimento no trabalho, na escola, porque a depressão hoje é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. E o que é importante também lembrar é que o processo depressivo, às vezes ele se confunde com um processo normal do dia a dia de um adolescente, porque o adolescente ele é um pouco irritado, ele é um pouco nervoso, então quando saber, né, se está normal ou não, se aquilo é adolescência ou se aquilo é doença, adoecimento, aquela resmungação toda, aquela má vontade, é aí que entra a hora de procurar um profissional para ele dar o diagnóstico se a pessoa está com a doença ou não. Quando eu fiquei sabendo que a minha filha, Yasmin, de 15 anos, tinha tirado a própria vida, foi um momento muito difícil. Primeiro foi um tupor, assim, um sentimento estranho, meio que como se não fosse comigo. E aos poucos eu entendi que era comigo, sim. E eu senti uma dor muito profunda, uma dor proporcional ao amor que eu sinto por ela. Depois disso, o sentimento que me marcou muito foi o medo. Eu senti muito medo. Eu senti medo de acordar, eu sentia medo de dormir. Eu sentia medo de não conseguir caminhar sem ela, de não conseguir continuar a vida sem ela. E um dos medos que eu sentia era de não poder ser eu mais. Eu me olhava no espelho e falava, agora quem vai ser você? E eu descobri que eu poderia continuar sendo eu, que eu nunca mais seria como eu era antes. Mas eu seria eu manteria as minhas características, porque foi tão difícil perder minha filha que eu achei que eu me perdi também. E me perdi mesmo. Mas devagarzinho eu fui me encontrando, fui lembrando quem eu era e que era possível ser eu, não inteira mais, não como eu era, um eu diferente agora. E sobre as pessoas falarem que a pessoa que tem depressão quer chamar atenção, vale observar, tem até uma frase que diz que é mais fácil as pessoas fingirem estar feliz do que fingir estar triste. Então essa é uma observação. E a outra observação é que se alguém está querendo chamar a sua atenção, demonstrando uma dor, por que que ela não tem sua atenção antes, sem essa necessidade de chamar sua atenção dessa forma? Então, o que a gente percebe é que a depressão, ela é legítima, ela não é para chamar sua atenção, só que ela chama a atenção da família, da sociedade, e às vezes gera discriminação, às vezes gera pouco caso, mas o alvo é sempre a pessoa e não você. Lidar com o luto hoje é um desafio constante. O luto, ele é um processo dual mesmo, onde um dia você está ok, outro dia você está péssimo, outro dia você está mais ou menos. E todos os dias eu lembro da minha filha, eu estudo muito sobre luto, já estou trabalhando com luto também na psicologia. E o luto ensina muito, ele é um processo extremamente doloroso, um processo extremamente triste, mas ele te ensina muito, ele te faz crescer muito. Eu percebo que o luto é uma caminhada longa, inconstante, porque cada dia você está de um jeito, mas que nos ensina muito. Então, eu lido com o luto com muita força, com muita garra. Tenho os meus momentos de desânimo, de choro, de tristeza, mas tenho também os momentos que eu consigo seguir em frente. Para quem está passando um luto como o recado que eu deixo, a mensagem que eu deixo é que nós não temos escolha, nós não temos como fazer aquela pessoa voltar, nós só temos uma vida, é essa aqui, nós temos que continuar a nossa caminhada, dar o melhor de nós para quem está ao nosso lado e temos que seguir, temos que continuar, resignar, ressignificar
tentar aprender com esse momento tão duro que a vida nos propôs. E o luto, ele é um processo que, infelizmente, poucas pessoas vão sair dessa vida sem passar por ele. Então agora é a nossa vez. Vamos dar o nosso melhor dentro desse processo que nós estamos passando. E sim, eu acho que um dia eu vou sentir uma saudade menos doída, uma saudade mais reconfortante. Assim como você que está sofrendo muito hoje, talvez um dia também você se sinta melhor.